Pioneirismo e investigação sempre fizeram parte do seu currículo jornalístico. Descobriu pessoas sequestradas, foi um dos responsáveis pela construção do maior hospital do país para tratamento do fogo selvagem. Cobriu casos de OVNIs e aventurou-se numa travessia entre Rio de Janeiro e São Paulo com 5 jangadeiros. Em 1961, permaneceu 47 dias na selva amazônica com índios da nação Kayapó. Em 1964, foi o primeiro jornalista caçado pela Revolução. Após 10 anos fora das telas, voltou à televisão, fazendo reportagens especiais no programa do Ratinho, Leão Livre, Cidade Alerta, Fala Que Eu Te Escuto e Fala Brasil. Ele acaba de lançar o livro Quem Matou Che Guevara. Temos a honra de receber no Arena Livre o jornalista Saulo Gomes. Participam também do programa os deputados Afanásio Jazade, do PFL, Jamil Murad, do PCdoB e Sidney Beraldo, do PSDB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigado, Saulo. Obrigado. Quem matou Che Guevara, Saulo? Este é o livro. Conta pra gente. Este é o livro. E na chamada da capa nós estamos dizendo e afirmando e mostrando com fotos e depoimentos quem foi o delator para chegar a Che Guevara, que estava aqui em São Paulo, preso fortuitamente aqui em São Paulo, um cidadão boliviano, e que conduziu as autoridades brasileiras, bolivianas e a CIA americana e os Rangers americanos até o esconderijo de Che Guevara. E o final do livro, pela primeira vez, depois de 35 anos, depois de tentativa, de colegas, jornalistas, historiadores, o final do livro é o depoimento de um suboficial boliviano, cujo nome se divulgou no mundo inteiro, chamado Mário Teran, cercado de toda a segurança pelo exército boliviano, mas que pela primeira vez furamos a barreira e ao final do livro ele contando como ele matou Che Guevara. O Che Guevara, à medida que o tempo passou, ele ficou maior do que quando era vivo. É verdade. Quer dizer, morreu o corpo de Che Guevara, mas a sua imagem, os seus ideais, inspirou milhões de pessoas, de seres humanos, em todos os lugares da Terra. Agora, o seu livro traz uma particularidade, tem um interesse histórico, porque mostra que os Estados Unidos, associado à elite de cada país latino-americano, cometeu muitos crimes. Esse aí é um crime de guerra. Depois de 35 anos, a política norte-americana para a América Latina continua a mesma. Outro dia eles derrubaram o governo Hugo Chávez, que voltou nos braços do povo, mas que a CIA continua tentando derrubá-lo novamente. Então, o seu livro mostra que a América Latina deseja liberdade, soberania, progresso, mas aqueles que se aproveitam das nossas riquezas continuam com os mesmos métodos bis, os mesmos crimes, as mesmas perseguições e abusando do seu poder contra os direitos humanos, eles que tanto falam em direitos humanos, eles que tanto falam em democracia, mas na hora do vamos ver, não existe por parte deles nem respeito ao direito humano, nem à democracia. Eu acho que, embora tenha passado 35 anos, né, eu acho que é um tema bastante atual, acho que nisso o Jamil tem razão. Queria fazer uma pergunta. O que o levou a fazer, a escrever esse livro? Quer dizer, como é que essa coisa surgiu, né, na sua vida, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar lendo esse seu livro? Deputado, o que me levou a esse ato, essa vontade de realização, foi exatamente aquilo que dentro de mim está desde que eu sou jornalista, desde que faço jornalismo, né? E em meio a essa minha pesquisa, eu me deparei com muitos textos que falavam da execução do Che Guevara. O principal deles, esse que afirmava que ele tinha sido morto em combate, etc. Conversando com a direção da UPI na época, eu disse, gente, eu gostaria de ir à Bolívia um dia para entrevistar as pessoas que participaram desse episódio, sabendo já naquela época que quase todos os dirigentes bolivianos haviam morrido. Aliás, uma coisa muito esquisita, aliás, todos os líderes militares que determinaram pela execução do Che Guevara morreram de forma trágica. Todos, a partir do general Barrientos, que era o presidente da República. Então eu comentei num artigo meu exatamente isso, que o acaso conduziu a autoridade boliviana ao Che Guevara através da delação de um cidadão boliviano preso aqui em São Paulo.
Feito isso, eu parti para a Bolívia em busca dessa verdade. Será que realmente Che Guevara foi executado assim? Mas não havia segredo e não houve segredo. O mundo, naquela época, os jornalistas que estiveram em Camiri, localidade, pequena localidade da Bolívia, onde foi executado Che Guevara, em Vale Grande, uma cidade próxima de porte maior, ficaram já naquela época sabendo que aqueles soldados bolivianos, o Gary Prado Salmão, haviam sido treinados pelos Rangers para combater a guerrilha, e lógico, no caso, Che Guevara. O Mário Teran, suboficial, foi chamado nessa turma formada, e eu digo isso no livro, foi chamado para pediram voluntários. Os 7 suboficiais e oficiais se apresentaram. Coube ao coronel Zenteno Anaya escolher 2. Um sargento chamado Anca, que recebeu ordem de executar o William. E o Mário Teran, então vários se apresentaram como voluntários, vários se apresentaram como voluntários. Esses 2 foram os escolhidos. E o Mário Teran recebeu a incumbência. Então, em verdade, eu até faço o que poderia parecer uma defesa. Um soldado que não discute ordem, cumpriu. Mate o Che Guevara. Ele foi e matou. Você acha que a ordem de execução poderia ter vindo de Washington para a Bolívia? Considerando a preocupação do governo americano naquela época, é até bem possível. Mas oficialmente, com toda a segurança e com a minha responsabilidade, estou assinando e colocando no livro. A ordem veio do governo boliviano. Em 1954, precisamente no dia 10 de maio, um deputado federal comunista chamado Coutinho Cavalcante, de São José do Rio Preto, que era um médico, apresentou ao Congresso Nacional um projeto de reforma agrária que é um primor de texto que eu tenho comigo no meu trabalho, no meu arquivo. Pois bem, esse trabalho foi levado por Che Guevara, que veio ao Brasil ao encontro do ex-deputado já morto, Coutinho Cavalcante, levou esse trabalho e a reforma agrária de Cuba foi baseada na reforma agrária proposta por um parlamentar brasileiro. Por que deixar Cuba, já que ele era ministro lá, né? Ele deixou a comodidade de ser uma autoridade de governo para se embrenhar numa mata. Exatamente, é isso que nós procuramos responder. Ele era um revolucionário nato. Não tinha espaço para ele no governo? Não tinha. E aí vem umas indagações, se Fidel Castro teria largado ele, ou não, etc. Não estava incomodando um pouco o Fidel lá, não? Há uma informação que está contida no livro, que faz parte da entrevista do general Gary Prado Salmão, do embaixador, e quando ele mostra, inclusive, alguns detalhes. Havia um certo mal-estar, porque, veja bem, o que pesou fundamentalmente, vocês vão ler isso claramente, e outros trabalhos, naturalmente, já assinalaram, o que pesou fundamentalmente para a derrota de Che Guevara é que ele e seu grupo não conseguiram ganhar os campesinos, os camponeses. Ao contrário, os camponeses bolivianos se tornaram delatores, informantes do exército, dando a dica deles onde estavam. Haja vista que uma mulher que estava um animalzinho no campo foi quem correu e disse aos soldados que tinha visto 2 barbudos passar, um desses era o Che Guevara. O Che Guevara era uma personalidade extraordinária, um homem culto, tem livros publicados. Exato. Né? E a marca dele é que ele renunciou às benesses do poder, ele renunciou a uma vida longa para ir na incerteza da luta revolucionária para libertar seus irmãos. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor da localização dele na selva. A partir daqui. Há um 4º personagem no livro. Eu vim encontrar aqui um homem que deu algumas entrevistas há muitos anos e não deram importância devida à mesma. Está residindo em São Paulo, no Brasil, há 34 anos, um médico com 65 anos de idade, chamado Reginaldo Urstares Arze. E o depoimento dele é muito curioso, que ele é que trouxe a grande revelação e disse: o mundo, na época, a imprensa do mundo não entendeu o que ele, doutor Reginaldo, dizia. É uma foto em que ele está dentro do necrotério, em Camiri, próximo ao corpo de Che Guevara. Em determinado momento ele diz assim: eu sou um médico. Pôs a mão no corpo de Che Guevara e disse assim: o corpo desse homem está morno e flácido. Esse homem não foi morto há 24 horas, esse homem foi morto há menos de 6 horas desse momento.